Fala pessoal, beleza? No vídeo passado a gente falou sobre o Teorema de Tales, seguindo a nossa sequência de 4 vídeos sobre regra de 3 aplicada à geometria. A gente vai falar o segundo vídeo agora sobre uma consequência do Teorema de Tales aplicada aos triângulos, beleza? Então, o que o Teorema de Tales falou para a gente? Que quando a gente tem várias paralelas e algumas transversais, os segmentos correspondentes são proporcionais, não é isso? Então, a gente falou o seguinte, ó. Aqui eu tenho várias paralelas, duas transversais. Eu posso dizer que esse x aqui é correspondente a esse todo aqui, y. E esse ladinho aqui, z, é correspondente a esse tudo aqui, w. Então, lá aplicando o Teorema de Tales, você não tem que x sobre y parte pelo todo, lembra? Se não, assiste lá o outro vídeo, vou colocar o link na descrição, tá? X sobre y é igual a z sobre w. Lembra da coerência. Esse grupo de 4 vídeos, coerência é a palavra-chave. Parte pelo todo, mesma parte, só que do outro lado, todo do outro lado também, beleza? Só que x não é o lado do triângulozinho pequeno, AMN, e y não é o lado do triângulo grande, ABC. Z não é o lado do triângulo AMN também, e W o lado correspondente do triângulo ABC. Então, o que a gente está dizendo? Que quando você tem dois triângulos que possuem o mesmo formato, os seus lados são proporcionais. Mas o que dá forma ao triângulo? Vamos voltar lá na aula de retas paralelas cortadas por transversal, tá? Eu também vou colocar o link na descrição do vídeo de retas paralelas cortadas por transversal. Você tem duas paralelas aqui e uma transversal. Concorda que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, vai ser igual a esse ângulo aqui, alfa. Pelas retas paralelas cortadas por transversal, esses ângulos são iguais. Agora, esse outro ângulo, que eu vou chamar de beta, é igual a esse ângulo de cá, que eu vou chamar de beta. Tudo bem? E ainda tem esse ângulozinho aqui, ó. Vou chamar ele de θ, beleza? Repara, o triângulo AMN, ele tem os ângulos θ, alfa e beta. E o triângulo ABC? Θ, alfa e beta. Então, dois triângulos que os ângulos são iguais são semelhantes. Beleza? Então, a gente vai falar agora de semelhança de triângulos. Os triângulos têm a mesma forma, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Olha, segmentos correspondentes proporcionais. Beleza? Quem são os segmentos? São os lados. Como é que eu sei quem é o lado correspondente? Ele tem que estar oposto ao mesmo ângulo. Ó. X está oposto ao beta. E o y está oposto ao beta. Então, esses lados são correspondentes. Então, na hora de montar a fração, eu vou montar a fração olhando para o ângulo. Quem é o lado oposto àquele ângulo? Quem é o lado oposto ao mesmo ângulo? São os lados correspondentes, beleza? Então, depois que a gente falar dos casos de semelhança, que são 3, a gente vai fazer um exercício e acabou esse vídeo, beleza? Vamos lá. Então, aí esse slide ele já vem explicando o que eu falei para vocês. Ó. Dois triângulos com a mesma forma, só que tamanhos diferentes.
Os ângulos são iguais. Se esse ângulo aqui é azul, esse ângulo aqui é azul também. Se esse ângulo aqui é laranja, esse ângulo aqui é laranja também. Tudo bem? Se esse ângulo aqui é verde, esse ângulo aqui também é verde. Olhou os ângulos são iguais, os lados vão ser proporcionais, tá? Então, se você... Proporção tem a ver com fração, né, gente? Então, se você pegar esse lado aqui, ó, Azinho, e dividir por esse lado Azão, olha, o Azinho não está oposto ao verde? O Azão também não está oposto ao verde? Então, esses são os lados correspondentes. Se você dividir o lado Bzinho pelo lado Bzão, então presta atenção, porque o correspondente tem a ver com o ângulo. Porque o triângulo pode estar girado, né? Então, o laranja aqui não precisaria ser necessariamente o laranja aqui. Ele poderia estar em outra posição. Então, você tem que olhar para o ângulo, tá? Então, Azinho sobre Azão vai dar o mesmo valor de Bzinho sobre Bzão, que vai dar o mesmo valor de Xzinho sobre Xzão, beleza? Tudo bem? Então, repara que a divisão aqui, ó, nas frações, vai dar sempre o mesmo valor. E esse valor K é chamado de razão ou constante de proporcionalidade. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai falar melhor sobre esse K aí. Mas presta atenção, o importante é as frações montadas com lados correspondentes vão dar sempre o mesmo valor se eu dividir. Ok? Beleza? Então, vamos falar agora como que eu reconheço que dois triângulos são semelhantes. Existem os casos de semelhança. Caso de semelhança é olhar para o triângulo e reconhecer, opa, esses dois triângulos aí são semelhantes. E quando você for fazer uma questão que você não sabe, tá lá fazendo o Enem, tá fazendo, sei lá, a FUVEST, olhei para os triângulos. Olhei mais de um triângulo. Tem dois triângulos na história. Já vou tentar caçar uma semelhança ali. E vou caçar usando os casos de semelhança. São 3. Primeiro caso. LLL. Tudo bem? Lado, lado, lado. Tá? Então, basta, para saber que são semelhantes, olhar os lados. Se os 3 lados de um triângulo são proporcionais. Ó, lado, gente. Toda vez que eu falar de lado, eles vão ser proporcionais, tá? Toda vez que eu falar de lado, eles são proporcionais. Tudo bem? Então, olhei para os lados. Ah, esse lado aqui e esse dá uma razão, sei lá, 2,5. Se eu dividir esse lado por esse, também dá 2,5. Se eu dividir esse lado por esse, também dá 2,5. Então, deu a mesma razão, a mesma constante de proporcionalidade? Aquele casinho lá é o mesmo? Então, isso quer dizer que os triângulos são semelhantes. Já vou adiantar para vocês, esse caso é o que menos cai. Eu nunca nem vi uma questão com esse caso. Mas eu explico porque a gente tem que falar que os lados são proporcionais, tá? Mas por que não cai? Porque, basicamente, as questões elas cobram de você que você calcule o valor de um dos lados do triângulo. Então, se você precisa dos 3 lados já, você vai descobrir o quê? Então, esse caso é só exemplificativo, tá? Mas na hora da questão não vai resolver, não. Mas a grande maioria dos casos, a grande maioria, 90%, sei lá, vai ser desse segundo caso aqui. Ângulo, ângulo. Beleza? Quando eu falo de lado, tem que ser proporcional, não é? Só que quando eu falo de ângulo, eles têm que ser congruentes. O que significa congruente? Significa
igual. Então, olha para dois triângulos de um triângulo e olha para dois triângulos de outro. Desculpa, olha para dois ângulos de um triângulo e olha para dois ângulos de outro triângulo. Se os dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos do outro, já são semelhantes e eu posso fazer proporção. Olha, esse ângulo aqui que eu pintei de amarelo, ele tem um tracinho só, não é? Esse ângulo aqui, um tracinho só. Então, eles são iguais, estão representados da mesma forma, são iguais. Esse ângulo aqui, duas curvinhas. Esse ângulo aqui, duas curvinhas, são iguais também, tá vendo? Então, esse ângulo corresponde a esse ângulo corresponde a esse. Se eles são iguais, então os triângulos são semelhantes. Aí você vai falar assim, ah, Antônio, lá no slide anterior você falou que os três ângulos têm que ser iguais. Sim, os três ângulos têm que ser iguais. Mas pensa comigo. A soma dos ângulos internos do triângulo não tem que dar 180 graus? Você sabe disso, não sabe? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus? Então, quando você sabe 2, automaticamente você não sabe o terceiro. É quanto falta para 180. Você sabe 2, automaticamente sabe o terceiro, é quanto falta para 180. Então, quem sabe os dois ângulos de um triângulo, acaba sabendo o terceiro também. Tá? Então, pensa nisso. Dois ângulos iguais. Olhei dois ângulos, já são semelhantes. E eu posso fazer a minha regrinha de 3, beleza? Terceiro caso. LAL. Esse eu já vi cair algumas vezes, mas é muito raro também. Praticamente todos os casos vão ser aquele segundo. Mas, pensa comigo. Falei em lado. Ó, LAL. Lado, ângulo, lado. E repara que o ângulo ele está no meio dos dois lados. Então, é o ângulo formado pelos dois lados, tá, gente? É lado, ângulo no meio, lado depois. Falou em lado, os lados têm que ser o quê? Iguais? Não, proporcionais. Pode até ser igual, tudo bem. Aí a gente está falando de congruência, não está nem falando de semelhança, mas dá no mesmo. Mas tem que ser proporcional. E o ângulo? Falou em ângulo, tem que ser o quê? Igual, congruente, beleza? Lados proporcionais, ângulos congruentes. Eu tenho semelhança, ó. Lado AB sendo proporcional ao lado A', B'. Proporcional, hein, gente? Lado BC proporcional ao lado B', C'. Como é que eu sei que é proporcional? Divide os correspondentes. Divide esse por esse, azul, azul, verde, verde. Tem que dar o mesmo fator. A mesma razão de proporcionalidade, lembra? Ok. E o ângulo? Curva e traço. Ângulo, curva e traço. É o mesmo ângulo, ó. Lados proporcionais, ângulo igual. Os triângulos são semelhantes, beleza? Essa é a parte teórica, são os casos de semelhança. Aplicação, regra de 3 o tempo todo. Vamos fazer um exercício nesse vídeo. Depois, no próximo vídeo, na sequência, eu vou falar com vocês de mais exercícios de semelhança e umas propriedades interessantes que a gente precisa ver, tá bom? Então, vamos resolver esse exercício aí, uma aplicação do que a gente viu. Para o vídeo para tentar fazer. Eu vou ler primeiro, depois você para. Às 10h45 de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontrados 30 metros e 12 metros, respectivamente, conforme a ilustração abaixo. Já está mostrando aí o desenho, né? Já deu o desenho, não vai precisar fazer nada, só continha. De acordo com a informação acima, a altura H do prédio é... Opa, olha aí. Beleza? Então, como que isso aí vai cair no Enem? Vai cair um texto de 40 linhas falando sobre a construção do prédio e sol e como que os raios de sol são paralelos
né? Vai cair um texto imenso, mas ele vai pedir isso aí para você. Vamos lá. Para o vídeo e tenta fazer. Beleza? Parou? Então vamos corrigir. O que a gente tem aqui? Olha, um ângulo reto. Um ângulo reto. Esse ângulo aqui e esse eu posso dizer que são iguais. Porque no mesmo tempo, os raios solares são paralelos. Ou seja, eles incidem sobre o mesmo ângulo. Incidem sobre o mesmo ângulo. Tudo bem? Então, ó, ângulo, 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 ângulo. Caso de semelhança, AA não é alcoólico anônimo, é ângulo, ângulo, beleza? Se eu sei que os triângulos são semelhantes, quer dizer que os lados são proporcionais. Então, vamos para os correspondentes. Ó. Quem está oposto ao ângulo? H. Quem está oposto ao ângulo aqui? 8. Beleza? O reto não tem ninguém, certo? Então, eu vou para esse ângulo aqui, ó, que ele não tinha aparecido. É o ângulo que a gente está escrevendo. Que, obviamente, também são iguais, né? Se aqui é igual a aqui e esse aqui é igual a esse, logicamente, o terceiro ângulo também vai ser igual. Oposto a esse ângulo, 30. Oposto a esse ângulo, 12. Beleza? Lembra da coerência? Se eu comecei com o triângulo da esquerda em cima, eu vou terminar com o triângulo da esquerda em cima. Então, 30 sobre 12, esquerda em cima, direita embaixo, é igual a H sobre 8, esquerda em cima, direita embaixo. Essa é a chave. Se você não for coerente, não vai rolar. Multiplica cruzado. 12 vezes H, 30 vezes 8, 12H igual a 240. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 240 dividido por 12, 20. Beleza? Mais mole do que sopa de minhoca, a letra E de extremamente fácil. Beleza? Certo? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Pega lá os exercícios no site para poder resolver mais exercícios desse aí na sua casa, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, onde a gente vai ver mais exercícios e propriedades da semelhança. Tchau, tchau!